Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao compartilhamento Encontre seus problemas na Bhagavad Gita, a ciência sagrada. Estamos compartilhando Perdendo a Esperança, perdendo a esperança. Então, quando nós não temos mais esperança, nós perdemos, propriamente dita, a esperança. Por quê? Porque a esperança, ela é aquela fagulha de luz que brilha no interior do coração. E esse coração, ele é um coração muito importante no sentido que Deus habita esse coração como um Paramatma, uma grande alma na pequena alma. E eu sempre falo para mim mesma, e até falo, às vezes, para outras pessoas, que quando a gente perde as esperanças é porque a gente não tem um Deus vivo em nosso coração. Nosso coração, ele é um símbolo, né? Os grandes mestres, eles dizem, né, que o coração, quando a gente entra nesse corpo de criança, de bebê, e que a gente chora, e que esse choro, dentro da visão transcendental, não é um choro de alegria, mas é um choro de tristeza, de ter que ter voltado aqui, nesse mundo material, que é um mundo cheio de problemas, mas ao mesmo tempo é uma grande oportunidade para essa alma que vem trazendo todos os sentimentos desequilibrados, equilibrar esses sentimentos dentro do conhecimento transcendental. Agarrar o barco do conhecimento transcendental e buscar refúgio dentro dessas escrituras sagradas, como exemplo, o conhecimento mais confidencial, o Bhagavad Gita como ele é. Estamos hoje no capítulo 9, verso 34, trabalhando nossa falta de esperança. E essa falta de esperança é justamente uma falta de um Deus vivo, de um Deus ativo, de uma comunicação com Deus, de uma ligação com Deus, de um conhecimento sobre Deus, de reciprocar com Deus, porque a gente reciproca com tudo menos com Deus. A gente reciproca com todos menos com Deus. E como é que a gente pode reciprocar com Deus? Reciprocar nessa relação eu e Deus, Deus e eu. Quando a gente estuda as escrituras védicas, Bhaktivedanta, especialmente as escrituras de Yoga da devoção, e a gente vai, nós, almas condicionadas, eu sou uma alma condicionada, neste corpo condicionado, cheio de condicionamentos, cheio de prisões, e a gente não para pensar que nós estamos presos a muitas coisas. Nós estamos presos ao nosso trabalho, nós estamos presos a este mundo, nós estamos presos aos nossos sentimentos. Então, eu estou sempre falando a mesma coisa aqui, porque perder a esperança é perder a oportunidade de trabalhar com esse Deus vivo, com esse Deus ativo, com esse Deus maravilhoso que habita nosso coração. E por que nós não compreendemos isso? Porque nós não temos conhecimento. E esse conhecimento ele só pode ser advindo das escrituras sagradas autorizadas, dos mestres autorizados, que vêm seguindo uma sucessão discipular autorizada dentro da filosofia Bhaktivedanta, especialmente estou falando, porque eu estou me referindo à filosofia que eu pratico, e a filosofia da canção do Supremo, e a autorrealização da nossa alma, de quem realmente nós somos. Então, quando a gente perde as esperanças, a gente não tem uma ocupação em Deus, a gente tem uma ocupação em vários fatores que nos levam a perder essa esperança, como, por exemplo, o vitimismo, se achar vítima do mundo, se achar que Deus está castigando, por que eu estou passando por isso, né? Quando a gente não quer saber os porquês que nos levam a ter esse sentimento condicionado, como, por exemplo, hoje, na plataforma Perdendo as Esperanças. Já falamos de N plataformas aqui. Começamos com a raiva e estamos na Perdendo a Esperança. A próxima é Lost, perdido, que é diferente de perder as esperanças. E é quase igual, né? Nesse sentido, eu estou perdido, eu estou sem rumo, e quando a gente está sem rumo, a gente perde as esperanças de achar esse rumo. E por que a gente perde as esperanças? Porque nós estamos na ignorância, porque nós achamos que somos esse corpo, que nós achamos que somos as coisas materiais, que nós achamos que somos nosso carro, que nós somos
a nossa família, minha família, eu e meu. São duas ferramentas que nós temos que trabalhar e tirar elas da nossa vida condicionada. Por quê? Porque essas duas ferramentas, eu e meu, nos afastam justamente do ponto de libertação, desse condicionamento de achar que eu sou um corpo, eu sou um corpo, e meu corpo é tudo para mim. Então, isso é prejudicial. Então, hoje vamos fazer a leitura novamente da plataforma Perdendo as Esperanças, capítulo 9, verso 34. E o capítulo da Bhagavad Gita chama-se O Conhecimento Mais Confidencial. Com a Gyana Timirandasya, Gyana Junaslataya, Chakshu Militar Jena Tasmaishi, Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, preste minhas humildes e respeitosas reverências a Krishna, a suprema personalidade de Deus, o todo atrativo e todo atraente sol, aquele que toca flauta e dança. Aí é inconcebível para as nossas mentes a gente dizer, nossa, Deus, dentro da filosofia Bhaktivedanta, é um Deus que toca flauta. Deus pode fazer o que ele quiser, minha gente. A gente é que tem uma mente imaculada, uma mente condicionada, que a gente quer condicionar o próprio Deus. Como a gente quer controlar os outros e a gente não controla a si próprio, e a gente quer dizer, como Deus toca flauta, Deus dança, Deus pode fazer o que ele quiser, afinal ele é Deus, e nós somos suas partículas. E por a gente achar que nós somos ele, nós caímos nessa plataforma, perdendo as esperanças. Verso 34, capítulo 9, vamos ver o que a Suprema Personalidade de Deus nos diz. Ocupa tua mente em pensar sempre em mim. Torna-te meu devoto. Oferece-me reverências e me adora. Estando absorto por completo em mim, com certeza virás a mim. Então, se Krishna está dizendo aqui que você deve ocupar sua mente em Deus. Vamos falar a palavra Deus, Deus. Se a gente tem que buscar a devoção em Deus, para que a gente se torne um devoto bacana de Deus, e a gente tem que oferecer as reverências a Deus, porque a gente não pode, a gente reverencia coisas materiais, se agarra às coisas materiais e acha que nós somos os possuidores eternos dessas coisas materiais, mas isso é ilusão, porque já já a gente vai embora desse planeta, então tudo vai se acabar. Mas se a gente oferece a nossa vida como oferenda a Deus, eu ofereço a minha vida como oferenda a Deus. Então, eu vou oferecer reverências a meu Deus interior, a esse Deus que habita meu coração, que me ajuda a estar sempre absorto nele, me ajuda com seus conselhos, com suas orientações. Então, eu vou ficar absorto, ou absorta nele. Absorto quer dizer ali, ó, apegado a Deus. Porque se você não se apegar a Deus, você vai se apegar à ilusão. Então, estando absorto completo em Krishna, em Deus, com certeza virás a Krishna, virás a Deus. E verás a Deus quando você tirar a catarata, as impurezas desses olhos materiais, que não só conseguem ver muito mal as coisas materiais. Vamos ver que nosso querido mestre Bhakti Yoga, Srila Prabhupada, nos diz. Salve Srila Prabhupada. Neste verso indica claramente que a consciência de Krishna é o único meio para alguém se libertar das garras deste mundo material contaminado. Eu vou ler mais duas vezes. Neste verso indica claramente que a consciência de Krishna é o único meio para alguém se libertar das garras deste mundo material contaminado. Mais uma vez. Neste verso indica-se claramente que a consciência de Deus, a consciência em Deus, em Krishna, é o método, é o meio para que a gente se liberte destas garras de Maya, deste condicionamento material, desta ilusão que a gente vive e desta falta de esperança. Por exemplo, às vezes comentadores inescrupulosos distorcem o sentido do que se afirma de maneira explícita, que todo serviço devocional deve ser oferecido à Suprema Personalidade de Deus. Por exemplo, o que eu estou fazendo agora é uma leitura. E essa leitura, ela tem um objetivo, que é o objetivo da minha leitura é agradar a Deus, agradar a Krishna. E aí,
Deus, Krishna, me dá a inteligência para ler, os olhos para ler, a língua para ler, para falar a leitura, para soltar o som da leitura. Krishna me dá a inteligência para que eu possa pensar. Uau, que leitura maravilhosa. Como é que eu posso empregar a minha mente? A minha mente foi dada por Deus, porque Deus criou a mente. Deus criou o corpo humano. Deus criou tudo que existe dentro do corpo humano. Manas, Titi, mente. A mente deve ficar absorta em Deus, em Krishna. Então, tudo isso eu posso oferecer a Deus em agradecimento. Krishna não é um ser humano comum. Ele é a verdade absoluta. Seu corpo, sua mente e Krishna são de fato a mesma coisa. Isto significa que não há diferença entre o próprio Senhor Supremo, Krishna, e seu corpo. Mas o corpo de Krishna é igual ao meu, igual ao seu, não. O corpo de Krishna é transcendental. E quando a gente sair deste mundo material, a gente vai ter um corpo transcendental. Quando a gente um dia se voltar ao lar, se voltar ao Supremo, voltar a morar com Deus, porque Deus quer todos nós lá, morando juntinho dele, coladinho com ele. Mas a gente quer isso? Eu acredito que no momento não. Por quê? Porque a gente se ocupa em N atividades que absorve sua mente com coisas desnecessárias, com conversas para jalpas, conversas desnecessárias, como fofoca, falar mal dos outros, criticar, comparar, julgar, analisar. Então você tem que fazer um trabalho com você para que você entenda que enquanto você está com a mente absorta nas coisas materiais, você está jogando fora a oportunidade de sair deste mundo material e ir morar com Deus. Nossa, isso é possível sim. Aqui na Bhagavad Gita, o Supremo fala isso o tempo inteiro. Então, nós que estamos com a mente absorta na matéria, a gente não entende. A gente está com a mente maculada, com o sentimento maculado, sujo. E a gente tem que se livrar dessas sujeiras. E qual é o melhor meio da gente se livrar dessas sujeiras? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Isso é o Mahamantra, que invoca os nomes de Deus. E Jesus diz, canta, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a gente tem que agradar a Deus, servindo a Deus. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que nome é esse? Cantar os santos nomes de Deus, glorificar a Deus, para que a gente empregue nossa mente. Gente, a gente não emprega nossa mente a Deus, para Deus. A gente emprega nossa mente com besteiras. Por isso que a gente vive sem foco, sem rumo, sem esperança. No dia que a gente parar e disser assim, peraí, tem alguma coisa errada com minha vida, porque eu fico, aí bah, cai de novo. Eu vou, bah, de novo. Que gangorra é essa que acontece na minha vida? Com certeza é a gangorra das dualidades da vida material. E muitas vezes, nós às vezes não entendemos por que Deus quer tanto que nós nos voltemos para Ele, porque nós não somos esse corpo. Mas por que nós estamos aqui nesse corpo? Porque a gente veio para cá para passar por um burilamento, uma lapidação, por um movimento de buscar essa iluminação. E essa iluminação, a gente só pode chegar nela quando a gente ocupa a nossa mente em pensar em Deus. Ocupa o nosso coração em buscar essa devoção, trabalhar essa devoção nesse coração. E a gente pensa, sente e age em direção a Deus. Portanto, devemos ocupar a mente na forma eterna e primordial de Krishna. Há centenas de milhares de templos na Índia onde se adora Krishna e se pratica serviço devocional. Quem se entrega a esta prática deve oferecer reverências a Krishna, deve curvar a cabeça diante da deidade e ocupar a mente, corpo e atividades e tudo isso deixará a pessoa completamente absorta em Deus. Então, quando a gente vai para a igreja, a gente se ajoelha nos bancos da igreja, não é verdade? Quem ainda vai à igreja. Lá na Índia, eu já tive a oportunidade várias vezes de entrar em vários templos para cantar, para louvar, para dançar, cantando os nomes de Krishna, juntamente com milhares de pessoas de diversos países do mundo.
E isso é Bhakti Yoga, isto é uma prática devocional, onde a gente vai se engajando, vai conjuntamente se engajando em adorar a Krishna, adorar a Deus. Por quê? Porque Srila Prabhupada nos diz, ou você adora a Deus, ou você adora a Maya. Ou você está do lado da luz, ou você está do lado da escuridão. Então, eu estou lá e cá. Não existe esse lá e cá. Existe você tomar assento numa plataforma onde você está lá fixado e você sente que é ali que você deve ficar, porque é a plataforma do serviço devocional puro, sem estar especulando sobre Deus, porque você não tem esse conhecimento, nem você quer ter esse conhecimento. E se você quer, estude e leia. Mas você faz isso? Não. Você vai se ocupar com N distrações e você vai se apegar às suas atividades frutivas, você vai ficar ansioso pelos resultados dessas atividades e você vai ficar atraído pela matéria. Neste mundo existem os que são iluminados e os que não são iluminados. Qual é o lado que você está? Por exemplo, uma pessoa que perde a esperança, ela está do lado da luz ou ela está do lado da escuridão? Quem sempre se ocupa em consciência de Krishna, deve ser considerado um santo perfeito. Suas atividades não devocionais, ocasionais, diminuirão e ele, sem dúvida alguma, logo se situará na completa perfeição, porque quanto mais eu me ocupo com Deus, menos eu penso na matéria. E quanto menos eu penso na matéria, mais eu me ocupo em atividades transcendentais. Oferecer a minha vida como oferenda a Deus, colocar a minha mente em Deus, buscar me ocupar em santificar e purificar a minha vida, oferecendo minha vida como oferenda a Deus, e buscar estar em contato com Deus, porque Deus é a suprema personalidade de Deus, Deus é uma pessoa. Se você não sabia disso, agora você está sabendo. Mas mesmo assim, mesmo sabendo, você não modifica a sua vida. Você deixa a sua vida do mesmo jeito. Está tudo bem? Porque Deus, ele é imparcial. Ele está esperando que você se volte para ele. Mas se você não quer, tudo bem. Você vai ficar tendo uma vida medíocre. Você vai ficar tendo uma vida que ainda não é uma vida de santocha, de autossatisfação. Eu estou satisfeita comigo. Estou satisfeita principalmente com Deus. E minha vida é uma satisfação estar aqui. Muito embora esse mundo esteja coberto de N problemas. Mas aí eu busco a minha inteligência para ocupar minha mente com Deus. E buscando essa inteligência, eu tenho que buscar a sabedoria que vem do conhecimento, para que eu possa utilizar a minha mente, a minha inteligência, o meu corpo, meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções. Eu posso estar oferecendo tudo isso para Deus. Mas a gente faz isso? Claro que não. Porque se a gente fizesse isso, a gente não estaria vivendo num mundo tão conturbado, cheio de doença, pobreza, conflitos e guerras, e violência, blá, blá, blá. E tudo isso se deve à falta de conhecimento acerca de Deus. Porque a gente acha que vai na igreja, que vai no templo, que vai no local santo, e que está tudo bem, já fiz minha parte hoje com Deus, já fiz minha oração rapidamente, gratidão, Deus, blá, 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 peguei meu carro, já nem penso mais em Deus. Esse é um caminho que não é um caminho iluminado, é um caminho de meia iluminação. O processo direto da consciência de Cristo é viver feliz neste mundo material. Se você não vive feliz neste mundo material, você não está com consciência de Deus. Pessoas inteligentes adotam o processo direto da consciência de Deus, de Krishna, e vivem felizes neste mundo material. E chegará o dia em que receberão a recompensa suprema de Krishna, que é voltar ao lar, voltar ao Supremo, porque na casa de Deus há muitas moradas, já diz nosso querido, amado Mestre Jesus. Eu sou Ana Cláudia Chandra, do Isa Espiritualidade, aqui com este verso maravilhoso que eu vou encerrar, fazendo novamente a leitura, capítulo 9 da Bhagavad Gita, conhecimento mais confidencial, que é o próprio conhecimento acerca de Deus, verso 34. Ocupa tua mente em pensar sempre em mim, Deus, Krishna. Torna-te meu devoto. Oferece-me reverências e me adore, só tem Deus para adorar. Estando absorto por completo em mim, em Deus, com certeza virás a mim. Então, quem quer ir para Deus
e sair dessa falta de esperança, se ocupe em pensar em Deus 24 horas e nunca esquecer de Deus. Eu sou Ana Cláudia Chandra, do Isa Espiritualidade, demais redes sociais, aqui com a nossa leitura Encontre soluções para seus problemas na Bhagavad Gita, Ciência da Autorrealização. Gratidão.